Eu quero falar aqui rapidamente de um economista que é comparado com um técnico de futebol, às vezes retranqueiro, aquele técnico que não ataca jamais, o time dele tipo jamais. Mano. Mano, não é pior do que o Mano, de vez em quando lança um pontinho aqui, um hábil ali. Esse técnico da economia, e é um técnico de projeção até internacional, ele só joga na retranca. Ele sabe enxugar a economia, mas não sabe fazer uma economia desenvolvimentista nem criar empregos. Ele se chama Meirelles. Henrique Meirelles já foi ministro do Fernando Henrique, ministro do Lula. Quando ele ocupou o ministério do Lula, eu trabalhava em Brasília e perguntei: Lula, o Meirelles não tem cara de governo de um metalúrgico como você ou de um partido de trabalhadores. Por que o Meirelles falou comigo daquele jeitão dele? Ô Beninho, eu tenho que escalar esse Meirelles, porque senão setores aí do empresariado, a ultradireita, não vai me dar uma semana de governo. Então eu vou escalar esse cara, assim que eu puder, eu tiro ele. Como é que você vê essa figura do Meirelles? Ele vai conseguir trazer de volta o desenvolvimento e os empregos? Não, eu acho que a situação dele é o seguinte, usando um trocadilho, né? Uma situação temerária. Partindo de um pressuposto lógico. Sim. Ele vai tentar, ele está conseguindo, né, em relação ao PIB, ou seja, algumas medidas neoliberais. Sim. Se as reformas, tanto no âmbito trabalhista como previdenciário, forem aprovadas, o empresariado terá uma flexibilidade, né, em relação principalmente à legislação trabalhista. E isso no Brasil, você me desculpa, que foi o penúltimo país do mundo a acabar com a escravidão. Mas continua. E essa flexibilização, ela acaba gerando, né, alguns tipos de desenvolvimento dentro da chamada perspectiva neoliberal. Então, é um negócio seguinte, a função do Henrique Meirelles é daquele gestor, né, que, com algumas medidas de austeridade, no sentido de reduzir o déficit público. Então, não sejamos ingênuos, né? Economicamente, pode apresentar uns resultados satisfatórios para o setor empresarial, mas para a economia, principalmente que envolve setor produtivo, relação com os trabalhadores, a situação será precária, né? Nós não precisamos ser profetas, teremos o povo novamente nas ruas, manifestações cada vez mais radicalizadas. Por quê? Hoje não é só movimento social que vai caminhar para as ruas. Boa parte da classe média descobriu que bater panelas foi um contrassenso, ou seja, derrubaram a Dilma, tá certo, ela não sabia dialogar, ela tem as suas mazelas, não tinha experiência, mas a questão é o mercado, dá essa impressão que o mercado quer escolher gestores, o mercado quer interferir, né, na política. E é ao contrário, eu acho que um bom gestor pressupõe aquele que tem respaldo político, que tem credibilidade, que saiba dialogar com os diversos segmentos. Não pode dialogar apenas com o setor empresarial, tem que dialogar também com os trabalhadores. Mário, você me lembrou, nesse trecho da sua análise, a questão do mercado, e que a imprensa nunca entrou nesse assunto, mas eu tenho informações de várias fontes de Brasília, fontes do primeiro time, que um dos motivos da queda da Dilma é porque ela não consultou o mercado para indicar o seu ministro da Fazenda. Fernando Henrique consultou a Fiesp, a Federação das Indústrias do Rio, até a FIENG, também a mineira FIENG, importante, e eles apontaram o Meirelles. O Lula também consultou e apontaram o Meirelles quando teve aquela minha conversa. Mas Lula, você vai pôr o Meirelles? Peraí, Peninha, daqui a pouco eu tiro esse cara, mas agora eu não posso. E a Dilma já fez diferente, até porque, além da independência dela, ela tem um jeitão também de não conversar muito, porque ela não frequentou o parlamento, mas também porque ela, Dilma,
queria ser presidente política e econômica. Eu cheguei a dizer na época, na televisão, que o Fernando Henrique e, num certo sentido, o Lula eram presidentes políticos, mas o presidente econômico era o Meirelles, o Malan. O Brasil tinha 2 presidentes, só que a eleição era só para o presidente político. Teríamos que ter 2 eleições presidenciais, a do presidente político e a do presidente econômico. E a Dilma quis ser a presidenta política e econômica, cargo para o qual ela tinha sido eleita. E aí, nessa história, o chamado mercado, não é o mercado aqui de BH, não, o mercado que é um bom lugar. É um ótimo lugar. O chamado mercado empresarial também não aceitou. Esse foi um dos motivos da queda da Dilma. O mercado percebeu que Dilma era independente, que ia administrar, governar o Brasil de forma independente. Controlar preço. Não malucamente, porque ela até fez várias concessões de aeroportos e de outras coisas, mas essa independência de Dilma foi um dos motivos que a derrubaram, claro, além da imprensa. Peninha, a gente fica preocupado porque o mercado, principalmente insuflado pela mídia, Sim. Quer interferir no processo político. Sim. E desacreditar os políticos. Uhum. E, inclusive, hoje, o bordão para se eleger para qualquer cargo do executivo é não ser político, ser contra os políticos. E é engraçado, tanto Dória como o próprio Calil em Belo Horizonte Sim. são políticos. São políticos profissionais. Engraçado, muita gente elogia muito o Dória em São Paulo, mas as medidas adotadas aqui pelo Calil, Sim. de saneamento da gestão municipal, Sim. poucos estão observando, ou seja, Sim. e ele dá um respeito à questão social. Sim, já o Dória prefere reprimir. Mas o o Calil, episódio da Cracolândia, por exemplo, São Paulo, é um negócio trágico. Agora, não é comparar a ambos, mas é o seguinte, a mídia paulista, né, enaltece o Dória como um bom gestor. Nós precisamos de bons gestores, mas nós precisamos de gestores que tenham respaldo político. Nós precisamos de gestores que no fundo é o seguinte, quem tem eleger, né, para os cargos, somente para o presidente da República, é o povo. Sim. O povo tem de participar mais efetivamente das decisões políticas. Nós precisamos mais referendos, nós precisamos mais plebiscitos. Por exemplo, nada mais interessante, o próprio presidente Temer deveria aproveitar, já que está sangrando, e qual o risco de não ter outra alternativa do que se apegar essas escutas clandestinas, utilizar a PIN, oferecer dinheiro para cooptar políticos. Ele poderia, né, num ato assim de reflexão, política com maiúsculo, fazer um referendo sobre as reformas, sobre a reforma trabalhista, sobre a reforma previdenciária, para ouvir o povo. Claro. Aí ele teria uma legitimidade maior para fazer reformas. Agora, fazer reforma só ouvindo o mercado, tem alguma coisa errada. Claro. Sem dúvida, eu concordo inteiramente com você. Então, é preciso que tenhamos, se fosse possível, eleições diretas o mais rápido. Aliás, a UNE está fazendo um congresso em Belo Horizonte, está começando nessa quarta, vai até sexta, comemorando os seus 80 anos. A importância histórica da UNE, o tempo inteiro, mas durante o regime militar também, a importância dos jovens numa política limpa, séria. E aí, Temer vai querer ficar até o fim do mandato e vai querer eleger o seu sucessor. E mais uma coisa só, a política internacional, o comércio internacional estão fervilhando, com Trump e as suas loucuras de lado, Putin rebatendo, o povo americano indo à rua contra Trump. Os Estados Unidos têm hoje uma máquina de guerra, uma indústria de guerra que tem 500 mil funcionários, e a China está ali observando a Inglaterra nessa situação toda. Enfim, é um mundo em ebulição, e o Brasil em ebulição
não está participando do mundo político e econômico. Mário, por favor. Por isso que é interessante, na escolha do futuro presidente da República, nós façamos opção para aquele que tem credibilidade no plano internacional. Também. Porque nós precisamos de pessoas com uma cabeça desenvolvimentista. Sim. Nós temos de fugir dessa crise agora com criatividade. É importante ser gestor, mas é importante, antes de mais nada, ter apoio popular. Nós temos de ouvir a voz das ruas. Perfeito. A rua é o grande instrumento para a democracia. Perfeito.